Muito bem, pessoal. Então, o sistema normativo internacional, ele é composto pelo sistema maior, que é o sistema ONU, hoje formado por 193 estados, como conversamos na aula anterior, e o sistema normativo internacional, regional, e nós vamos hoje focar no sistema regional interamericano. Mas primeiro, iniciando no sistema ONU. Turma, a Carta das Nações Unidas de 1945 foi responsável pela criação da Organização dos Estados, das Nações Unidas. Em 1948, a Declaração Universal exteriorizou os direitos humanos que deveriam ser respeitados em todo o mundo. E daí para frente, muitos tratados internacionais foram produzidos no sistema ONU. Esse sistema, ele tem a sua fiscalização pautada por dois mecanismos: o mecanismo convencional e o mecanismo não convencional. Quando a gente fala em mecanismo convencional, é porque ele parte de uma convenção ou de várias convenções. Quando falamos de mecanismos não convencionais, estamos falando de fiscalização que a ONU, seus órgãos, podem fazer, independentemente de um tratado específico. São ações internacionais que não dependem de um tratado, que estão pautadas nos princípios que norteiam a Organização das Nações Unidas, a segurança, a paz no mundo. Muito bem, turma querida, eu coloquei aqui algumas notinhas sobre o sistema de fiscalização convencional e o sistema não convencional. Venham aqui comigo, olha só. O procedimento convencional, como o nome diz, parte de uma convenção. Requer a sua previsão expressa em tratados, pactos e convenções internacionais e é supervisionado pelos órgãos internacionais de supervisão, como, por exemplo, os comitês. Vejam só, vários tratados internacionais possuem, turma, protocolos facultativos, criando o sistema de comitê. Ao comitê compete receber denúncias contra os estados que assumiram aquelas obrigações no sistema internacional, mas que não estão cumprindo. Então, turma, no mecanismo convencional, nós temos os tratados criando comitês para receber denúncias contra os estados. Vejam que eu coloquei aqui. Dentre as funções do Comitê de Direitos Humanos, destaquem-se receber petições individuais, comunicações interestatais e relatórios, proferir uma decisão em relação à petição individual, que apenas declare que a violação resta caracterizada ou que determine que o Estado repare a violação cometida, requerer dos Estados informações sobre determinada situação. São órgãos de controle. Não são tribunais, mas são órgãos de controle. Não adianta apenas uma convenção estabelecer os direitos da pessoa com deficiência sem um órgão para receber reclamações, denúncias, para fazer uma fiscalização. Olha só, os procedimentos, aqui eu estava falando dos comitês, aqui os procedimentos agora não convencionais. Prestem bastante atenção, turma. Além dos procedimentos convencionais, que partem de tratados, acordos, pactos, protocolos, existem os procedimentos não convencionais. Ou seja, independentemente de um Estado ter assinado ou não um compromisso internacional, ele precisa se submeter, pessoal,
os princípios, né, que norteiam a ONU. Os princípios que norteiam a ONU são princípios globais, princípios gerais, que devem ser necessariamente observados. Então, venham aqui comigo. Olha só. Independentemente de um tratado, de um acordo, de um pacto específico, vejam bem, é preciso, em nome dos princípios que norteiam a Organização das Nações Unidas, se respeitar os direitos humanos do seu povo, da sua gente. Se isso não acontecer, independentemente de um tratado, algumas ações podem ser tomadas, podem ser decretadas. Vejam bem, olha só, exemplo, a assistência humanitária. O que é a assistência humanitária? É a distribuição de alimentos, é a distribuição de remédios, é a distribuição de comida. Ou seja, independentemente de um tratado específico, de um organismo de fiscalização para aquele direito, a assistência humanitária, ela existe, ela é pautada nos princípios que norteiam a ONU. Gente, auxílio a países que sofreram, por exemplo, um grande terremoto, um tsunami, um abalo fortíssimo da natureza. A ação humanitária, ela independe de um organismo de fiscalização. Me acompanhe? É possível também que se adotem bloqueios econômicos. É possível que se adotem, né, bloqueios econômicos também. Quando se perceber que alguns estados não estão cumprindo os princípios que norteiam a ONU, é possível que um estado deixe de se relacionar economicamente com outro, uma forma de retaliação, né? E, quem sabe, talvez quando a relação comercial for interrompida, talvez esse estado sinta que é hora de mudar, que é hora de se integrar, que é hora de respeitar os direitos humanos. O preâmbulo da Carta das Nações Unidas deixa bem claro que nesse novo momento da história nós precisamos de paz e não de guerra. Mas o preâmbulo também lembra que eventualmente a força pode ser utilizada caso seja indispensável para preservar os direitos de um determinado povo. Então, turma, a última ação não convencional aqui citada, uma ação, né? Na verdade, uma ação que deve ser de exceção é a intervenção humanitária. É o envio da força, das tropas, não é? Só um segundinho. Isso aí. Gente, essa ação, ela é uma ação bem residual. A ONU só deve utilizar a força, não é? Quando não houver outra forma de solução pacífica do conflito. Em resumo, procedimento convencional parte de uma convenção, de um tratado, de um pacto específico, e normalmente é exteriorizado por meio do papel dos comitês. Nós ainda vamos trabalhar com os comitês, não é? Não se preocupe. Os procedimentos não convencionais são aqueles que não partem de acordo, pacto, protocolo algum, mas, né, a sua base é formada pelos princípios que norteiam as Nações Unidas e que, independentemente de um organismo específico de fiscalização, podem legitimar a assistência humanitária, a distribuição de alimentos, comida, roupas, etc., abrigos, medicamentos, o envio da Cruz Vermelha, os bloqueios econômicos e ainda pode existir a intervenção humanitária.
Vem aqui comigo. Olha só, eu coloquei aqui também algumas notas. Os procedimentos não convencionais, né? Os procedimentos não convencionais são mecanismos não previstos em tratados que contribuem para a maior eficácia do sistema internacional de proteção. Esses mecanismos são muito específicos e acionados em caso de não assinatura dos tratados pelos países violadores de direitos humanos. Num caso específico, por exemplo, o sistema de ações urgentes, né? Muito bem, turma. Aqui eu coloquei que, nesses casos, a ONU vai analisar as violações com base em requisitos, como a persistência, a sistematicidade, a gravidade e a prevenção, para decidir se realmente intervirá através de um dos seus órgãos, tomando providências concretas. Até aí, tudo funcionando. Nós vamos analisar os tratados específicos que podem ser cobrados na nossa prova. Aqui apenas uma visão geral do sistema ONU, uma visão geral do sistema regional, e a gente vai entrar nos pontos específicos da matéria. Vamos conversar agora sobre, então, o sistema regional interamericano. O Brasil é Estado-membro da ONU e também faz parte do sistema regional. E, lógico, o nosso sistema regional é o sistema regional interamericano, né? Geograficamente, é o sistema no qual estamos realmente envolvidos. Venham comigo, olha só. O sistema interamericano de promoção dos direitos humanos, ele teve início formal com a aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de 1948, na Colômbia, gente. Então, prestem atenção. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, ela foi fundada com a Declaração de Direitos de 1948, na Colômbia. E a Carta da OEA, só um minutinho corrigindo aqui, a Carta da OEA, ela entrou em vigor apenas em dezembro de 1951. A Carta da OEA entra em vigor apenas em dezembro de 1951. Esse é um sistema internacional muito, muito antigo, né? Muito bem, gente. Hoje, a OEA ela é formada por 35 estados soberanos do sistema interamericano. Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Chile, né? E uma série de outros estados, compondo aí os 35 estados do sistema interamericano. Essa declaração é um instrumento de alcance geral que integra o sistema interamericano, destinado a indivíduos genéricos e abstratos, estabelecendo os direitos essenciais da pessoa, independente de ser nacional, de determinado Estado, tendo como fundamento os atributos, né, da pessoa humana. Muito bem, turma, vamos nós. Além da Declaração Americana, a Declaração da Colômbia, de 1948, que cria a Organização dos Estados Americanos, vários outros documentos, também compõem o sistema interamericano. E aqui eu coloquei a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ou como é mais conhecida, o Pacto de San José da Costa Rica, de 1969. Antes do próprio pacto, turma, alguns instrumentos já existiam, não é? Eu falei da Declaração Americana, a própria Comissão Interamericana foi criada até antes do pacto. Vem aqui comigo. O sistema interamericano, ele é integrado
por instrumentos, que é o que nós vamos conversar hoje, não é? Com muito afinco. Ele é formado por instrumentos, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana, ela foi criada pela OEA em 1959. E a Corte Interamericana, ela foi criada foi instalada em 1979. Né? Então, turma, preste atenção. A Comissão e a Corte Interamericana são instrumentos importantíssimos na defesa, na fiscalização dos direitos humanos no plano interamericano. O Pacto de San José é mais um instrumento importante. E hoje, a Comissão e a Corte se encontram estabelecidos, né, nas normas da Convenção de 1969. Agora, atenção, a Comissão Interamericana ela foi criada antes do Pacto de San José da Costa Rica. A Comissão Interamericana ela é criada no âmbito da OEA em 1959. A Corte, né, o Tribunal, foi criado em 1979. Então, só organizando, porque esses anos eles são importantes. A OEA é criada em 1948 pela Declaração Americana, assinada na Colômbia. Em 1959, no âmbito da OEA, surge a Comissão Interamericana. Em 1969, é aprovado o Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos. E em 1979 é instalada a Corte Interamericana. Nós podemos, em resumo, dizer que hoje os dois órgãos principais de fiscalização do sistema interamericano são a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Venham aqui comigo, olha só. O Brasil aderiu ao Pacto de San José da Costa Rica pelo decreto 678 de 92, não é? Maravilha. Ao aderir ao Pacto de San José, o Brasil, de plano, aceitou o papel da Comissão Interamericana. Mas nós só aderimos ao papel contencioso da Corte em 1998. Então, o Brasil adere à Comissão Interamericana no mesmo ano de adesão do Pacto de San José da Costa Rica e somente adere à Corte Interamericana em 1998. Tranquilo, minha gente? Maravilha. Bem, foi o que eu coloquei aqui. O sistema interamericano baseia-se no trabalho dos dois órgãos citados, a Comissão de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E cada um desses órgãos é composto por 7 membros nomeados e eleitos pelos Estados na Assembleia Geral da OEA. Nós vamos ver exatamente como funciona cada um desses órgãos e como, né, é feita a sua eleição, quantos membros, há quantos anos, né, fazendo parte da comissão e da corte. Eu coloquei aqui que os membros atuam individualmente e autonomamente, isto é, sem nenhuma vinculação com os seus governos e também não representam o país de sua nacionalidade. A comissão e a corte atuam de acordo com as faculdades que lhes foram outorgadas. E aí, turma, preste atenção. Qual é a composição da comissão? Depois a gente vai ver as suas atribuições. Qual é a composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Olha só. O artigo 34 do Pacto de San José da Costa Rica estabelece que a Comissão Interamericana ela é formada por 7 membros
que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Hoje, nós temos um brasileiro na Comissão Interamericana, o Paulo Vanucci, que trabalhou no governo Lula, né, nessa área dos direitos humanos. Ele assumiu em 1º de janeiro de 2014 e terá, como a gente vai ver aqui pela frente, um mandato de 4 anos. Vamos nós. O artigo aqui, isso, maravilha. O artigo 35 do Pacto de San José diz assim: a Comissão Interamericana representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos. Eles serão eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da organização. Lembrando, gente, que os membros da Comissão Interamericana são eleitos no âmbito da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, e não, lógico, no âmbito da ONU, a partir de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. Cada um dos governos pode propor até 3 candidatos nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-membro. Agora, quando proposta uma lista com 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de um Estado diferente do proponente. Artigo 37, como eu disse, os membros da comissão serão eleitos por um mandato de 4 anos e só poderão ser reeleitos uma única vez. Turma, o membro da Comissão Interamericana, que é brasileiro, ele não representa os interesses do Brasil, ele representa os interesses da Organização dos Estados Americanos. Deve ser um membro imparcial e não está ali representando a bandeira brasileira. Ele está ali representando a defesa dos direitos humanos. E também é importante frisar que não se admitem 2 membros, né, de um mesmo país, 2 brasileiros, 2 cubanos, né, 2 chilenos, no mesmo órgão de fiscalização. Olha só, não pode, só um segundinho, não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo país. Isso aqui é muito importante, tá certo? Nós temos um membro, né, no âmbito da Comissão Interamericana, não poderíamos ter 2 brasileiros, né, 2 brasileiros aqui, né, nesse órgão. Muito bem, gente. A Comissão Interamericana é o primeiro órgão do sistema interamericano a receber as denúncias, as comunicações. Nós temos um sistema bifásico, turma. Isso mesmo. O sistema ele é bifásico. Ou seja, individualmente, a pessoa não pode apresentar uma denúncia perante a Corte Interamericana. Individualmente, a denúncia precisa ser encaminhada à Comissão Interamericana. Venham aqui comigo. O artigo 44 do Pacto de San José da Costa Rica diz assim: qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental, né, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas, né? Denúncias ou queixas de violação dessa convenção por um Estado parte. Prestem bastante atenção aqui. Gente, a Comissão Interamericana e a Corte não apuram responsabilidades das pessoas, e sim a responsabilidade dos Estados. Quem aceita as cláusulas, quem incorpora tratados, são, né, os Estados partes e não as pessoas. Então, não esqueçam disso. A comissão ela não faz recomendação a uma pessoa, Luiz, né, Júlia, não. A comissão faz recomendações ao Estado,
ao Estado parte. Olha só, para que qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidades não governamentais possam apresentar acusações, não é? Possam apresentar acusações perante o sistema interamericano, perante a comissão, alguns requisitos devem ser cumpridos. Mas, gente, antes de analisarmos esses requisitos, o artigo 45 do Pacto de San José se refere também à comunicação que pode ser apresentada por um Estado contra outro. Ou seja, a comissão ela recebe denúncias de indivíduos, de grupos de pessoas, de organizações não governamentais, mas também recebe comunicações de estados que estão acusando outros estados. Olha só, o artigo 45. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação da convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado parte alegue haver outro Estado parte incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nessa convenção. E aí, gente, essa é uma regra bem razoável. As comunicações feitas em virtude desse artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da comissão. A comissão não vai admitir nenhuma comunicação contra o Estado que não haja feito tal declaração. Turma, prestem bastante atenção aqui. A comissão ela não vai aceitar comunicações contra Estados-membros que não aceitaram que outros Estados pudessem apresentar comunicações contra si. Um Estado só pode apresentar uma comunicação também se ele próprio tenha aceito que outros Estados apresentem essa comunicação. Então, nós temos denúncias apresentadas por indivíduos, grupos de indivíduos ou ONGs, e nós temos comunicações que são apresentadas de um Estado parte contra um outro Estado parte. Lembrando que ambos devem ter aceito a cláusula de permitir o recebimento de uma comunicação por um outro Estado. Muito bem. Flávia, é só apresentar uma denúncia? É só apresentar uma comunicação? Ou existem requisitos para que a Comissão Interamericana possa receber essas denúncias e comunicações? Bem, existem requisitos e sim, nós vamos começar a trabalhar com eles. Olha só, o artigo 46 do Pacto de San José diz assim: para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela comissão, será necessário que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna de acordo com os princípios de direito internacional. Eu frisei há pouco que a ação internacional é uma ação suplementar. Ou seja, o Estado ele é responsável por punir os culpados, pelo respeito aos direitos humanos. Ou seja, gente, nós devemos buscar inicialmente a tutela jurisdicional interna. Se não conseguirmos a tutela jurisdicional interna, aí sim, é preciso que se busque uma outra forma de justiça. Mas eu vou voltar nesse ponto já. Pessoal, nesse finalzinho do segundo bloco, eu queria dar uma informação. Eu já coloquei lá no site www.flaviabahia.com alguns tratados sobre direitos humanos importantíssimos, para facilitar. Vocês encontram no site de buscas, lógico, mas está lá no site www.flaviabahia.com, numa área reservada aos tratados. A Declaração Universal, o Pacto de San José da Costa Rica e alguns outros instrumentos
importantes, tá? Até daqui a pouquinho.